Olá pessoal, bem-vindos ao Sumarizando Geek. Eu sou o Matheus Viana e vamos falar sobre essa notícia que saiu agora, dessa vez sobre a DC. Segundo o DCU Leaks, que é uma página ali do Twitter que lança bastante informações assim iniciais sobre os filmes da DC, parece que um filme do Homem Borracha, também conhecido lá fora como Plastic Man, está em early development. Pela própria DC Studios. E o que isso quer dizer e quem mais ou menos é esse personagem, tá? Quando uma produção vai para esse desenvolvimento prévio, quer dizer que muito provavelmente alguém chegou para o chefão lá da DCU, que agora é o James Gunn, e falou para ele, olha, seria interessante a gente fazer um filme do Homem Borracha. E o James Gunn olhou e falou, faz uma prévia aí, monta um roteirinho, faz alguma coisa para eu entender do que você está falando. Então não tem nada confirmado ainda, porém já se deu notícia de que ele está no radar. E isso era meio provável, porque se você não conhece o Homem Borracha, depois a gente fala um pouquinho melhor nele, mas ele tem ganhado algum certo foco do público em geral. Ou seja, as pessoas estão começando a olhar para esse personagem e falar: poxa, que personagem interessante. Então ele vem aparecendo em algumas animações, tá? Homem Borracha é esse aí que tá aparecendo na tela para vocês, tá? Ele nada mais é que um personagem da DC que veste esse colã vermelho e ele tem uns poderes de elasticidade muito parecido com o Senhor Fantástico da Marvel, tá? Eu separei aqui algumas imagens deles aí no Google e ele é bem isso aí mesmo. Ele é um personagem, sim, diferente do Senhor Fantástico. Ele é menos inteligente, porém mais cômico. Ele foi criado na época para ser um personagem um pouco mais cômico, um pouco mais engraçado, né? Um alívio cômico para as histórias da DC. Então você vê que ele meio que faz o formato do corpo dele de diversas formas, tá? Ele é um personagem muito mulherengo também, tá? Mas de qualquer forma ele tem umas histórias no mínimo interessantes. Ele já lutou, por exemplo, algumas vezes contra a própria Liga da Justiça, por mais que ele é um herói. Quando a Liga da Justiça estava sendo controlada, ele conseguiu ir contra eles. Tem uma animação recente, eu não vou saber lembrar muito bem o nome, em que ele sai da prisão e ele luta e vence alguns personagens da DC mesmo. Eu não lembro se era o Flash ou se era o próprio Super-Homem. Então, de certa forma, os poderes dele são bem úteis e a história dele é muito interessante. Mas ele é um personagem um pouco mais cômico. Talvez por isso a galera tenha tido um foco um pouco maior nele. Ele apareceu nessas animações. Se não me engano, ele apareceu numa animação do Batman também. Não vou ter a imagem aqui agora, mas ele vem aparecendo bastante no universo da DC, tá? Dito isso, não é confirmação 100% alguma de que vai ter o filme dele, tá? Até porque, se a gente for lembrar, eu trouxe aqui os próximos filmes que estão no foco da DC do James Gunn para agora, tá? Opa, a gente tem desses filmes aqui, desses 10 filmes aí, 2 que estão em produção. Então o restante não começou a produção ainda, então não tem roteiro, não tem nada. Ele só tem a confirmação, ó, vai ter esses filmes aqui, mas não tem nada em desenvolvimento ainda, tá? Então desses dois eu acho, se eu não me engano, Superman Legacy e se eu não me engano é o Coster Gold. Eu não lembro ao certo, mas o Superman Legacy é o assim, vai ter esse filme, já está em produção. Já estamos arranjando atores e o negócio está andando. O restante ainda pode ter uma certa movimentação, alguns podem até ser cancelados, tá? Dito isso, a gente ainda não pode confirmar que vai ter um filme do Homem Borracha, isso, tá pronto. Pô, ano que vem vou estar vendo o filme. Não, não é bem assim. A gente tem que limitar as nossas expectativas. Eu não duvido, tá? Particularmente, que eles criem o filme do Homem Borracha. Até porque, que nem eu disse, é um super-herói que tá entrando no foco da galera. A galera não conhece muito, porém é um super-herói muito cativante. Por ele ser engraçado, por ele ter um ritmo mais leve, as histórias serem mais leves, mas terem uma grande importância para o universo da DC, a galera gostou. A galera gosta muito desses personagens mais
engraçados, porque eles se tornam um alívio cômico para a história no geral. Então, fazer um filme solo dele para depois pegar ele e unir numa história em equipe é muito fácil. Veja, por exemplo, como foi o Homem-Formiga. Fizeram o primeiro Homem-Formiga, que é um personagem, digamos assim, tem uma certa relevância. Porém, eu tô falando da Marvel, né? Óbvio. Porém, ele é bem cômico e depois introduziram ele lá em Capitão América Guerra Civil. Funcionou tão bem que ele ganhou sequências. Não foram lá sequências muito boas, e aí tem todos os porquês disso, mas foi um personagem que conseguiu cativar o público. Se você fala hoje Homem-Formiga, para qualquer pessoa que viu os filmes da Marvel, a pessoa já associa e lembra do personagem. E eu entendo que poderia ser construído da mesma forma aqui na DC com o Homem-Borracha. Agora, se vai ser feito, a gente ainda não sabe porque é uma informação muito recente. Mas se o DC Leaks já está informando isso, é porque eu não duvidaria que uns 2, 3 anos aí para frente a gente possa ter esse filme do Homem Borracha. Mas me conta aí nos comentários, você já conhecia esse personagem? Esse tipo de notícia te animou? Você gostaria que eu trouxesse mais notícias sobre essa aqui no canal? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu joinha e também de se inscrever aqui no canal para dar um apoio pra gente, tá bom? Até o próximo vídeo sumarizado.